Escute isso. Tá bom. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Não sei o horário que você vai assistir, mas fiquem ligados, porque hoje nós estamos com a presença dele. É ele mesmo. Esse jovem que eu particularmente não tenho o que falar, né? Porque eu gosto muito. A humildade, a simplicidade e principalmente o talento e a presença de Deus que não pode faltar. Nós estamos aqui com ele, Gênesis Herrera. E aí, meu Pastor, amigo? um prazer imenso estar aqui nesse podcast. Deus abençoe sua vida. É um prazer imenso fazer parte desse projeto, viu? Amém. É um prazer pra gente, né, Maico? Prazer, com Maico, certeza. grande amigo. Deus abençoe. E vamos lá. É isso aí. Gênesis, eu comecei com uma capelazinha, né? Levante-se, porque essa música, ela é uma oratória, né? Exatamente. Poxa, a letra dela é impactante. E eu comecei. Você pode dar sequência? Sim. Essa canção, Pastor Marcos, ela me ajudou muito no momento que eu estava passando. Às vezes a gente abraça precisando de um abraço. A gente ministra Verdade. precisando ser ministrado. E essa canção ela veio como uma cura para minha vida, a qual bem de noite, de madrugada que Deus colocou essa canção, Maico, no meu coração. E vou cantar o refrãozinho dela. Levante-se do chão, limpe essa poeira e volte a caminhar. A tempestade logo vai passar. O mar vai se abrir só pra você passar. E o hino da vitória você vai cantar. Um novo tempo na sua vida vai chegar. Você vai ser curado pra poder curar. Vai ver que vai valer a pena caminhar. Confia no Senhor e o mais Ele fará. É somente confiar que o mais Jesus fará. Essa canção, eu confesso pra você que eu gosto muito de ouvi-la quando tô treinando, quando tô correndo. Sim. E ela fala muito comigo. Às vezes eu tô pra baixo, Gênesis. E quando eu ouço essa canção sua, Deus me levanta. Ela vem como um bálsamo de cura para nossas vidas e pela misericórdia de Deus, pastor, eu tenho recebido muitos testemunhos através dessa canção, até mesmo de pessoas que já estavam prestes a tirar a vida e por algum momento eu assisti um vídeo a qual eu estava cantando essa canção e Deus mudou completamente o pensamento dessa pessoa e renovou e deu forças e levantou essa pessoa e eu me sinto bastante é muito gratificante isso, porque também isso nos ajuda a fortificar a nossa fé. Ajuda com o nosso ministério, né? Exatamente. E a gente, quando tá fraco, né? E a gente vê um testemunho Exatamente. que Deus nos usou para ser vaso, para levantar alguém, né? A gente começa a ganhar aquela força que Isso a gente aí. estava perdendo às vezes. Exatamente, é E isso a aí gente mesmo. volta pro jogo, né? Exatamente. E falando sobre ministério, eu queria perguntar um pouco sobre o seu ministério, no caso, né? Como que começou Sim. e como que foi até aqui? Pastor, assim, eu sempre fui um rapaz muito tímido. Assim, muita vergonha. Dá para perceber. Um pouco tímido. Até hoje, eu não consegui superar 100%, mas na verdade, lá em casa todo mundo gosta de cantar, todo mundo canta, inclusive meu pai também já até gravou CD, minhas irmãs, meu irmão também, todo mundo canta. Só que eu sempre fui o tímido da família, entendeu? Até então, porque a minha área não era nem cantar, eu gostava de jogar futebol. Vamos entrar nesse detalhe aí. Então, vamos deixar isso pra depois. E da minha igreja, eu tinha tanta vergonha que eu cantava sentado, assim. Tinha um baterista do lado. O
pessoal onde fica sentado. Eu ficava atrás do baterista cantando. O pessoal, fica de pé, Gênesis, vamos lá, fica no meio, ali na frente ali. Eu, não, deixa eu aqui e tal. Assim, com muita vergonha. Mas um dia Deus usou um vaso pra mim, na minha igreja mesmo. Meu pastor, falecido pastor, chegou pra mim e falou assim, Gênesis, vai no culto dia de quinta, porque infelizmente a gente tá em situação precária de instrumentista. Eu tocava na igreja. Sim. Aí eu, pastor, legal, pessoal, vai vir um irmão aí lá do Recife pra cá. E eu já conheci esse irmão, que esse irmão ele botava a mão na cabeça dos outros caía, Maico. Tirava, rapaz, era coisa surreal. E eu falei assim, pastor, tem certeza que eu tenho que ir logo nesse dia? Ele falou assim, tu vai lá. Então. Eu falei assim, beleza, pastor. Eu fui. Aí o que acontece? Quando acabou a área dos louvores, o tempo dos louvores, eu larguei a guitarra e fui lá pra trás. Aí o pastor foi lá pregar. Ele olhou pros instrumentos assim, não tinha ninguém. Ele, cadê o rapaz que tava tocando aqui? Aí já era. Aí eu já gelei. Eu falei assim, Jesus, agora já era. Aí ele, vem cá, meu filho. Faz um fundo musical aqui pra mim aqui. E quando eu pedir pra você parar, você para. Aí eu, legal, pastor. Beleza. Fui pra lá fazendo um fundo musical pra ele. Ele olhou pra mim e fez assim. Eu já entendi, larguei a guitarra e sumi lá pra trás de novo. Aí ele olhou de novo, cadê o rapaz que tava aqui? Cadê? Volta eu. Eu falei assim, bom, ele já me chamou 2 vezes, então ele não vai me entregar nada. Então tá tranquilo. Então, sentei ele na frente. Ele finalizando a pregação, ele me chamou lá no altar. Aí já era, eu fui sem perna, né? Assim, pisando no... Tremendo todo. Ele chegou lá, ele me entregou algo de Deus, da parte de Deus pra mim. Ele falou assim, jovem, eu vi um microfone todo dourado na sua frente. E eu de cabeça baixa. Ele olha pra mim, eu olhei pra ele, falei assim, eu vi um microfone todo dourado na sua frente. E eu via você sendo exemplo e referência pra muitas pessoas. Eu abaixei a cabeça. Eu falei assim, deve ser na área do futebol, né? Sei lá. Mas eu não entendi o microfone dourado. Aí eu, tá bom. Aí ele falou pra mim, e outra, eu vou colocar letras na sua mente. Eu vou começar a derramar letras sobre a sua mente. Aí eu pensei comigo, eu falei assim, esse pastor tá ficando doido. Na mesma hora ele falou assim, e não adianta pensar que eu tô louco, não que eu tô doido, porque eu não tô doido, eu sei o Deus que fala comigo. Eu falei assim, agora já é, agora ele tá lendo na minha mente. Aí ele pediu pro pastor, ele falou assim, eu vou te dar uma confirmação por esses dias. Isso na quinta-feira. Aí eu pedi pro pastor me dar um abraço, o pastor da igreja me deu um abraço. E no domingo eu recebi uma oportunidade para cantar na igreja. Tava tão nervoso que eu cantei de olho fechado. E quando eu abri o olho já tava de frente pro altar e de costa pra igreja. Mas Deus, ele derramou uma glória tão grande naquele dia que eu fiquei uma semana anestesiado com aquilo. E eu vi que realmente foi o sinal de Deus na minha vida, pro meu ministério. Então, a partir daquele momento ali, eu entendi o propósito, o chamado de Deus na minha vida. E eu comecei a receber alguns convites e eu via realmente Deus trabalhando na minha vida. E como vocês escutaram, Levante-se foi uma promessa de Deus. E hoje está essa canção, tem a provisão. Deus, ele prometeu e Deus, ele cumpriu na minha vida. E assim, graças a Deus até hoje, com muita dificuldade, porque a gente sabe que ministério não é uma brincadeira. É verdade. A gente sabe que é muitas lutas. Então Deus nos sustenta. É Deus, ele que dá, né? Exatamente. O chão pra gente pisar, né? É ele que dá o alicerce. Exatamente. E você falou sobre timidez, mas a primeira vez que eu te vi foi no projeto Leva-me Além. Eu tava ali, né? Eu ia dar uma saudação, fui convidado pelo Maico. Eu pulei lá de cima, né? E você pulou lá de cima, cara. Eu falei assim, meu Deus, rapaz, esse aí, cadê a timidez? Ali eu não vi timidez nenhuma. Naquela hora ali, quando Deus, ele toma o vaso, não tem como se reter. Então, e era alto, hein? É alto.
Era alto o Deus altar. sustenta, é bom que eu não quebro o pé de Jesus. O anjo Exatamente, guarda. o anjo guarda, exatamente. Naquele momento ali, eu não consigo, eu só consigo é, é, escutar Deus falando o que é pra fazer no momento, é, o direcionamento de Deus. Então, naquele momento ali, timidez não tem, Já faz, né? Foi embora, né? já foi. Ei, Michael, É. fala com ele. Como ele tá falando de levante-se, né? Tipo, de um processo que ele viveu, aí até entender o chamado de Deus. Como cresceu o Levanta-se? Da onde veio, como surgiu? Se foi algo de uma oratória de Deus ali pra sua vida? Como que foi? Então, Michael, Levante-se? o que acontece? Como eu falei com o pastor Marcos, às vezes, quem canta, quem prega, a gente bota a cabeça no travesseiro, a gente passa milhares de coisas na nossa mente, dificuldade. E o momento que a gente pensa até em parar, jogar tudo pro alto. Porque a gente sabe da dificuldade que é pessoas que gostam de apontar, pessoas que vêm enviado mesmo para poder nos abater. Então, essa canção, ela antes de ser direcionada para alguém, ela foi direcionada para mim. Porque ela veio no momento que eu estava caído. Entendeu? Precisava Então, levantar. precisava. Porque só entende de cura quem já foi curado. Exatamente. Só entende de lágrimas quem já chorou. Não tem uma canção, ela fala até sobre isso. Verdade. Então, só entende de levantar quem está caído. Verdade. E eu me encontrava. É o que eu falei, a gente abraça, às vezes a gente abraça precisando de um abraço. Então, eu estava precisando naquele momento. Então, foi a hora que Deus ele falou assim, não, peraí, agora eu vou falar com você. E colocou essa letra na meu coração. E aquela letra ali, ela me levantou. Falei assim, então, já que eu já fui curado, é uma parte que ela fala sobre da canção. Ela fala, você vai ser curado para poder curar. Então, daquele momento ali, eu fui curado. E através da minha vida, outras pessoas estão sendo curadas, entendeu? Então, ela veio nesse momento. Ela surgiu nesse ponto que eu estava desanimado, caído, fraco. E ela me levantou. E hoje ela está Forte, né? curando outras vidas. Né? É assim, quem tá curado cura e quem tá ferido fere, né? E isso é a mais pura verdade. Às vezes você é ferido por alguém e às vezes você olha e não quer enxergar a situação da pessoa Sim. e julga, né? Pô, nossa, pessoa arrogante, pessoa ignorante. Só que quando a gente começa a entender através do mover de Deus, tipo assim, que um dia a gente já esteve ferido e hoje a gente se encontra curado, a gente começa a entender que aquela pessoa ela não está sendo arrogante, Exatamente. simplesmente pelo fato dela ser assim. Exatamente. Mas às vezes é um quadro que ela está vivendo, né? Que ela está ferida e você, quando está ferido, você fere. Sim, Você sim, magoa, sim. sem sentir, né? Isso aí. Então, quando a gente também está caído, é só a mão de Deus mesmo Só para de Deus, nos levantar. Exatamente. E essa canção é uma canção tão forte, eu acho a letra dela tão forte, que eu vejo ela levantando, já levanta, né? Muita Sim. gente, mas eu vejo ela levantando muito mais, mas muito Amém. mais mesmo. Glória Deus a Deus, eu alcançando creio. pessoas realmente, literalmente caídas Creio. e dando a mão ao ouvir essa canção, essa mensagem poderosa. Né, Mike? Isso aí Verdade. Mas, assim, em algum momento da sua vida que você pensou em parar, você chegou a ver a mão de Deus? Tipo, viveu alguma experiência ímpar, onde, tipo, poxa, pensou em parar, né? Teve o Levante-se, que no momento que você estava caído, você ouviu ali a voz de Deus e nasceu letras, nasceu louvor. Mas em algum momento, assim, você viu realmente a mão de Deus, assim, algo que foi, tipo, impactante, que mexeu com o seu ministério, mexeu com a sua vida. Em algum momento você viu a mão de Deus, assim, que você possa contar de testemunho para que outras pessoas que vê esse podcast seja impactada também? Assim, teve uma vez que eu falei assim, comigo, parei. Já chega, muito sofrimento. E assim, foi imediato. Eu entrei no Instagram. Aí fui ver o direct.
tem aquela parte lá que a gente tem que aceitar, né? Sim, eu sei qual é. Rapaz, tinha um textão lá. Eu printei. Um textão de uma irmã. Dizendo, meu filho, eu sei que nesse momento agora você acabou de pensar que vai jogar tudo pro alto. Assim, eu me arrepei na hora. Assim, pô, peraí. Deixa eu ler isso aqui. Ela, você acabou de pensar que você jogou tudo pro... Meu Deus, parece assim... E essa pessoa não era nem não era nem do estado do Rio de Janeiro. Mas era o próprio Deus falando com você, né? Assim, Era muito foi direto. imediato. Foi imediato. Falei assim, amanhã vamos desligar de tudo. Vamos desligar de tudo. Foi imediato. Eu abri o Instagram, fui no direct, fui naquela parte que aceita as conversas e tal. Tinha um texto imenso. Eu falei assim, meu filho, eu sei que agora há pouco você pensou em parar, em jogar tudo pro alto. Não faz isso não. Porque Deus ainda tem algo muito grande para cumprir na sua vida. E outra, não pensa só em você não. Pensa em quem tá tirando você como referência. Porque se você parar, não é só você que vai parar. Muita gente vai parar. Muita gente vai parar. Eu falei assim, Jesus, olha que eu só pensei, imagine se eu tomasse alguma atitude. Né? Isso daí é muito forte, né? Que eu lembro até do salmista falando, eleva os seus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro, né? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu irmão, às vezes você não sabe, né? Literalmente você não sabe da grandeza que você tem, entendeu? Eu falo isso porque eu conheço muita gente, assim, de acompanhar, louvando, adorando a Deus, e de não só acompanhar, mas de também poder ter o prazer, o privilégio de falar também, como eu falo com você. E poucas pessoas me passou o que você me passa quando eu tô perto de você, quando eu tô falando contigo. Entendeu? A gente se encontrou pela terceira vez hoje, né? Sim, foi sim. lá no Leva-me Além, depois foi lá no Projeto Filho Amado, Isso, que Filho Amado. tava chovendo. Exatamente. E agora aqui, né? Isso pessoalmente. A gente até se falou algumas vezes, né? Cumprimentou na internet. Só que, cara, eu vejo uma simplicidade e uma unção tão pura de Deus em você, que isso me alegra. E eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele testifica. Exatamente. Né? Quando você é de Deus, ele testifica para você quem também é de Deus. E isso eu vejo nitidamente, claramente, não só na sua presença, como na tua fala, e principalmente quando você está louvando, quando você está ali ministrando a palavra, adorando a Deus. Eu acompanho, eu gosto muito. E eu tenho uma coisa para te dizer, cara. Esquece, que nunca mais passe pela sua cabeça isso. Eu não vou mais, eu vou desistir. Não existe isso mais. Não tem mais tempo para você. Não existe. Porque, primeiro, que você é um escolhido. Eu costumo dizer que escolhido não tem escolha, né? Não tem direito de escolher. Exatamente. Eu até tava nesse... Acho que foi esses dias, né, Michael? Eu soltei um Reels falando de Elias, né? Quando Elias, ele acaba de matar mais de 300 profetas de Acabe e foge, né, para Horebe, e ali ele para debaixo de um pé de giesta e pede a morte, né? E Deus, ele surpreende ele dando pão e um jarro de água. Quando Elias pediu a chuva, Deus fez chover. Sim. Certo? Quando Elias precisou de poder de Deus para enfrentar aqueles profetas de Acabe, Deus enviou poder. Exatamente. Aí quando ele pede a morte, Deus envia pão e água. E o que Deus te enviou quando você falou que não queria mais? Enviou uma mensagem dessa, não foi? Exatamente. Então, meu irmão, são nessas horas que eu posso afirmar para você que você não tem uma escolha a não ser seguir o que Deus te colocou nessa terra para fazer. Exatamente. E qual é a tua missão? Adorar Ele, levar aquilo que Ele precisa entregar para aquelas pessoas que estão caídas. Como essa canção relata poderosamente na sua letra, né? Levante-se. Verdade. O engraçado, né, que ele tava falando que quando ele abriu a mensagem, ele disse que a mulher disse, se você parar
muita gente para. E quando a gente tem um chamado, existe um propósito de que a gente se torna referência. Isso. Então, se somos referência, se somos discípulos de Cristo, Verdade. a gente espelha Cristo. Então, se eu paro, Muitos Muito. o povo, na verdade, o povo para de acreditar, né? Exatamente. Exato. Porque se É, você isso passou aí. a mensagem da cruz, dizendo que Jesus cura, que Jesus liberta, que ele levanta, restaura, e depois você retrocede, quem tava na frente recebendo, Verdade. entende como? Pô, Exatamente. A se Deus gente- fez tudo isso na vida dele e hoje ele parou, por que eu não posso parar? Exato. Entendeu? Então A gente leva... pode acompanhar isso, sem querer te cortar, mas só pegando um gancho Aham. dessa sua pronúncia, pelo ministério de Jesus. Quando Jesus, ele, antes de ressuscitar, antes de aparecer para os discípulos estão ali, todos eles falando que iriam desistir. Uhum. Reunidos ali, foragidos, né, praticamente, e pensando em desistir. Pedro já voltando a pescar, Sim. entendeu? E de repente Jesus aparece, né? Então, Amém. assim, da mesma forma que Jesus tem, ou seja, teve os discípulos dele naquele momento que ele estava aqui, nós temos os nossos. A gente às vezes não sabe Sim, de alguns. e nós fazemos Exatamente. discípulos para Cristo. Exatamente. Entendeu? Então, é o mesmo propósito. Jesus veio, se tornou discípulos ali, todo mundo reverenciava Jesus e via ele como espelho. Quando Jesus sobe, né? Todo mundo começa a voltar para os seus deveres, deixando o chamado, né? Exato. E aí Jesus volta para poder cumprir o propósito. E é o que a gente está fazendo hoje. E aqui a gente está cumprindo uma ordem de Jesus, que é o ID, né? Sim. Exatamente. Mas é do que é o ID de Deus. Queira Então, louvando, queira pregando, queira Isso. fazendo ações. E uma outra coisa que fala muito sobre esse momento, né, que você estava a ponto de parar, né, que é sobre também Jesus. Jesus, ele era 100% homem, mas 100% Deus. Isso. E Jesus sempre precisava também do seu momento de descanso, Uhum. que era quando ele ia para Betânia, né? Então, assim, Betânia para Jesus era um lugar de descanso, porque lá tinha os amigos dele de verdade, família, né? Pessoas que ele amava. E quando ele ia para lá, ele, tipo assim, eu posso ser eu aqui, né? Exatamente. Porque não vão me julgar, não Uhum. vão me colocar na cruz. Eu vou poder realmente falar que eu tô precisando de um abraço. Eu vou todo poder mundo falar que eu tô conhecia, né? triste, eu vou poder desabafar aqui, ser verdadeiramente quem eu sou, né? Sem que me julguem. E às vezes a gente Exatamente. precisa desse acolhimento, né? Verdade. De um abraço, de uma Betânia, né? Isso é verdade. Isso mesmo. E o que você tem a dizer? Quem é essa Betânia na sua vida hoje, assim? Que você pode falar, poxa, eu vou para esse local aqui, eu vou visitar essa casa, eu vou visitar esse amigo, Lugar de refúgio. essa pessoa, que eu sei que lá eu vou poder ser quem eu sou verdadeiramente sem me preocupar. Na verdade, o local que eu mais falo com Deus é meu quarto. Com o meu violão. Às madrugadas. Assim, pego o violão e fico. Às vezes eu fico conversando com Deus, tô dedilhando o violão. Mas essa, assim, só para você Sim. fugir um pouquinho da Uhum. pergunta. Essa é a tua intimidade com Deus. Uhum. Só que quando Jesus ia para Betânia, Jesus ele ia encontrar pessoas que ele poderia ser quem realmente ele queria ser e que ele era sem ser julgado. Você teria pessoas, assim, locais que você poderia ir. Ah, eu sou o Gênesis, eu chego ali, pô, na roda dos meus amigos, pô, de infância, família, e eu posso ser quem eu sou. É, e... minha família. Entendeu? Assim, tenho amigos também de infância há muito tempo. São nascidos e criados juntos. Minha família é minha família, meu refúgio. Ali é. Aí você pode ser quem Sim, você é, sim. que não Tô vão ali. te julgar, porque assim, eu vou ser Não, bem sim. sincero. Se eu tiver em casa, às vezes, eu falo porque eu gosto muito de relatar aquilo que realmente é verídico, Uhum. é real. Às vezes eu já ouvi a minha esposa falando, por que quando você vai ministrar você muda a voz? É isso mesmo. Por que eu falo pra ela, porque eu não sou eu. Eu tenho que ficar explicando, Uhum. entendeu? Por que você muda a voz? Por que você faz assim? Porque eu falo, porque eu não sou eu. Eu sou esse aqui, que você tá vendo dentro de casa. Que eu falo normalmente, que eu faço as coisas que realmente Uhum. é o Marcos. Sim. Só que quando eu estou... Portanto que eu não levo esboço para ministrar, eu não faço nada disso, porque eu não consigo.
Porque eu não sou eu. Porque o Marcos vai levar as bolsas. Sim, sim. Porque o Marcos vai com uma programação pronta, Exatamente. né? Um cronograma. Só que o Espírito Santo não. O Espírito Santo ele vai fazer da forma que ele quer no momento. Exatamente. Ele vai alcançar quem ele quer alcançar no momento. Então ele vai conduzir tudo, né? É, então isso eu não mesmo. consigo me programar. E aí eu falo pra ela, a voz muda no automático. Uhum. É isso Se eu mesmo. falar normalmente, do jeito que eu falo, não vai sair nada. É, exatamente. Que Deus quer entregar pra igreja, entendeu? Isso. Então- Assim, eu sou essa pessoa em casa, com alguns amigos. Exato. Porque até mesmo se a gente andar na rua, a gente tem que manter o padrão. A gente tem que. Andar como um obreiro aprovado, né? É. Pra alguém falar, você ali vai um homem de Deus. Exato. Ali tá indo o profeta do É, Senhor. isso aí. Então, o que acontece? Dentro de casa, com meus familiares, ou tendo um almoço, um churrasco, ali a gente pode Isso aí. relaxar mais um pouco, né? Se soltar, Isso, né? isso Ser aí. quem a gente realmente é, Exatamente. né? E você estava entrando em uma questão que agora eu vou até aproveitar, né? Uhum. Sobre a sua experiência com Deus. Assim, quais são os seus momentos e quais foram as maiores experiências que você já teve diante de Deus? Rapaz, eu tive uma experiência no monte. Tive uma experiência no monte. Foi no domingo. Eu saí da escola dominical e já fui direto pro monte. Peguei o violão e já subi a colina. Tem próximo lá de casa esse monte. Lugar que a gente sempre gosta de orar. E tava chovendo muito. Tava chovendo demais. Aí eu falei assim, poxa, eu não vou levar o violão não. Mas eu vou subir assim mesmo. Eu falei assim, eu vou pedir a Deus para que o culto à noite seja debaixo de glória. Minha igreja. Eu falei assim, amém, vamos embora. Eu comecei a orar. Falei assim, ó Deus, pelo amor de Deus, cessa essa chuva. Rapaz, do nada, a chuva. O tempo abriu. Eu falei, Jesus, já que você escutou a minha oração, faça que o culto à noite seja uma bênção. Meu Deus, aquele dia ali foi surreal. Glória pura, né? Foi surreal. E assim, experiência, intimidade. Dentro do meu quarto também, eu gosto muito de fazer minhas orações dentro do meu quarto. Pegar meu violão, fazer umas orações, conversar com Deus. Frequente. Assim, eu tinha uma campanha todo dia no monte. Todo dia, assim, por volta de umas 6 da tarde, mais ou menos, tava subindo o monte. Hoje eu não consigo frequentemente devido às agendas. Mas sempre que pode, né? tô indo. E é assim, a gente tem que manter um relacionamento com Deus. Tem que ter. É fundamental. Tem que ter. Se não tiver, não tem propósito, Não né? tem. Não existe. Você precisa ter uma intimidade. Você precisa saber, conhecer a voz do Deus que fala contigo. Você precisa entender. Você tem que saber. Então, se você não tem intimidade... Eu até estava dizendo esses dias, né? Eu coloquei até uma mensagem na internet que fala sobre nosso limite, né? E a nossa... Ou seja, a nossa mente é o nosso limite. Uhum. A gente é consumido por aquilo que domina a nossa mente. Sim. E a gente passa a viver de acordo com esse momento, né? Ou seja, se algo está dominando você, dominando a sua mente, ele domina a sua vida inteira. Sim, com certeza. E quando a gente é dominado por Deus, né? Quando a gente Meu busca a Deus, a gente sabe que ele está no controle de tudo, Sabe. né? Então isso, eu acho que a gente ter essa busca constante, subir monte, nem se fala, poxa, quando eu fico muito tempo sem subir monte, eu me sinto um vazio, né? Verdade. Exatamente. Nossa, nem Inclusive, eu tô pra te Exatamente. chamar pra gente subir. Monte é vida. Exatamente. E me convida também que eu Vamos embora, vamos que tu leva o violão. O quê? Eita, glória. Vambora. Vai virar uma O céu vai adoração. ficar baixinho, né? Já fica baixo, que é alto, né? Vambora. É isso. Exatamente. Fala, Maica. Então, quebrando gelo, pra gente lembrar, né? Gênesis Herrera veio de futebol, né? Eu o queria Herrera, perguntar o isso Herrera, pra o ele Herrera falar veio de sobre isso. futebol. O Herrera. Então, como é que nasceu? Como é que foi? Gênesis Herrera era futebol antes, né? Rapaz, Depois vivia chamado. Então, É isso aí, como é que né, é essa gente? história aí? Primeiro, que eu morria de vergonha do meu nome.
Morria de vergonha do meu nome. Onde eu moro, o pessoal me chama pelo um apelido, Teco. É. Teco. Esse é o apelido. Se vocês hoje, beleza. Se você chegar lá e perguntar Gênesis, o pessoal vai saber. Mas antigamente, assim, onde mora o Gênesis aqui? Ninguém sabia. Só o Herrera. Gênesis. Teco. É Teco. Só isso. E o que acontece? Eu comecei a jogar futebol e eu jogava numa posição que tinha um jogador que chamava Herrera, Qual posição você jogava? volante. Eu acho ele que você jogava. jogou no Vasco, né, o Herrera? Isso, exatamente. Então, o que acontece? O pessoal começou a... pô, cara, você se espelha em qual jogador? Eu falei assim, rapaz, tem aquele jogador Herrera e tal. Eu falei assim, pô, beleza, pegou. Foi embora. Aí, o meu Facebook era Teco Herrera. Era Teco Herrera. Então, aquilo ali pegou e foi embora. Aí eu comecei a cantar, eu falei assim, não pode ser Teco Herrera, então tem que ser meu nome. Sim, sim. Então vamos lá, vou colocar Gênesis Herrera. E assim foi. E pegou. O Herrera hoje pegou. Hoje eu chego na igreja. Meu Deus. Eu sei que isso vai sair. Cara, eu chego na igreja, aí o pastor fala assim, vamos ver o Gênesis Herrera. Agora me explica. O Herrera veio de onde? Do pai e mãe. Do pai e da mãe. Terrível. Meu Deus, eu falei assim, até eu explicar a situação toda. É nome artístico. Depois a gente conversa. E se tornou, e ficou Gênesis Herrera. Eu não tenho Herrera no meu nome. Não tem, né? Não tenho Herrera no meu nome. Meu nome é Gênesis Campos Eusébio. O Mike fica me zoando. Eusébio. Entendeu? Então, mas não foge do futebol, porque também tem um jogador que as pessoas chamam de Eusébio. Entendeu? É. E Gênesis Eusébio. Então. Aí, ó. Entendeu? Aí pegou esse Herrera, ficou o Herrera. Então já tá o Herrera, então. E você jogou em qual clube? Jogou com um clube famoso? Ó, eu joguei no Duque de Caxias, joguei no São Cristóvão, também joguei no União Central, é um time da 3ª divisão do Carioca. Foi onde eu comecei. Na verdade, eu comecei em um time de empresário. Comecei em um time de empresário e fizemos um amistoso contra o União Central, que na verdade era a Universidade de Castelo Branco. Ah, eu conheci. Então, aí fizemos um amistoso contra eles. O treinador de lá gostou, falou assim, vamos assinar com você. Aí assinamos para jogar o profissional. E como eu tinha idade de juniores, quando terminasse o campeonato profissional, eu descia para jogar os juniores. E assim foi, treinando. Depois eu saí dali, fiquei um tempo no São Cristóvão. Aí depois o meu último foi o Duque de Caxias. Que ali foi onde Deus falou assim, ó, chega. Foi com quantos anos? Olha, eu comecei a jogar futebol com 18 anos de idade. Já começou tarde. Então, pra rapaziada aí, ó, acredita no teu sonho. Se você quer ser um jogador de futebol, eu não tinha empresário. Eu sou empresário de jogador de futebol, você Aí, sabia ó. disso? Tem Ó. jogador no Cruzeiro, tem jogador... Eu não do tinha Atlético. empresário. Eu não, foi cara e coragem. Eu saía do Parque Capivari, onde eu moro, pra treinar em Deodoro. Eu saía de casa, era 3h30 da manhã. Pegava o primeiro ônibus, todo dia. Eu chegava em casa, era por volta de umas 3h30, 4h. Morto de fome, azul de fome. Ah, é, porque depois do treino, filho... E sem receber nada. Então, eu tava em busca do meu sonho. Eu consegui viver o meu sonho, um pouco do meu sonho no futebol. Mas depois eu comecei a viver os sonhos de Deus, que é a qual foi onde eu tô, no meu ministério. Então, eu corri atrás, eu batalhei, eu derrubava era uns 3 leões por dia. Eu corri atrás. Então, a força de vontade, ela tem que existir. Mas Deus falou... E segura. voltando aqui, Gênesis, eu ia chamar Eusébio, né? Aí, ó. Deixa eu te fazer uma pergunta. Fala um pouquinho da tua igreja. Qual a sua igreja, seu ministério hoje? Ministério Resplandecer. Pastor Gilberto dos Santos. Fica onde? Parque Capivari, Duque de Caxias. Eu fiz muita ministração lá, sabia disso? É. Duque de Caxias, Qual- Santa Cruz da Santa Serra, Cruz, sim. Xerém. Xerém. Eu vivia quase todo final de semana indo pra lá, sabia, mãe? Nossa. Sábado e domingo. Quando eu marcava sábado e Nárnia. domingo, minha esposa ficava sem falar comigo um mês. Porque era direto. E aí eu fui... Teve um dia que eu fui fazer uma ministração
que eu marquei uma atrás da outra, né? Sem sentir, né? A gente às vezes acaba esquecendo. Uhum. E aí minha esposa ficou muito chateada, porque eu tinha ido no monte na sexta, sábado eu ministrei, domingo eu ministrei, ela quase não me viu. Uhum. E aí eu fui ministrar, mas ministrar meio quebrado, porque ela não tava falando comigo, triste. Só que Deus me usou muito naquele dia e foi um culto muito abençoado. Muitas pessoas voltaram para Uhum. Cristo, pessoas curadas. Só que daquele dia em diante, eu fechei a agenda. E até brinquei com o Mike que ia reabrir, mas não tenho essa vontade mais. E assim, eu tenho só ministrado, dou saudação lá na igreja e tudo mais. A gente faz a obra, né? Eu não tenho mais essa vontade de voltar a ministrar agora. Mas eu creio que tudo é no tempo No de tempo Deus, de né? Deus. E Deus ele fez no tempo certo, No né? tempo Ele certo. te colocou no futebol ali aos 18 anos, de repente, do nada ele Exatamente. cá. Vem cá. quero te Volta usar de aqui. uma forma diferente, né? Inclusive, tipo assim, quando eu chegava no clube, assim, quando eu já tava jogando, mas também eu já tava dando umas voltinhas na área da música. Sim. Aí eu postei um vídeo lá, aí um pessoal lá do clube viu, né? Jogadores. Aí quando eu cheguei no outro dia pra treinar, aí, ó, chegou aí, ó. Cantou aí. Só que eu não levava pra frente. O negócio é futebol. Aí até o meu treinador, que hoje é meu amigão, eu participo muito no evento que ele tem, que é Papo de Atletas, em Xerém, assim, todos os jogadores ali da base do Fluminense tá lá, a galera muito top. Ele chegou pra mim e falou, seu nome é Gênesis mesmo? Eu falei assim, sim. Eu vi o vídeo lá que você postou lá, sabe, Deus tem algo tremendo contigo. Aí eu, valeu. Valeu. Aí ele, escuta aí que eu tô falando contigo. Eu falei assim, valeu. Assim, Deus já tava usando ele pra mim, naquele momento. Gênesis, deixa eu te fazer uma pergunta que Uhum. veio agora aqui para o Espírito Santo gritou na minha mente. Jesus pra você, Gênesis. Tudo. Assim, eu olho pra minha vida, eu olho pra minha família, eu vejo Jesus. Porque se não fosse ele, a gente não tava aqui. Tudo tem a mão dele, né? Tudo. Pelas dificuldades, pelos sofrimentos, assim, pelas provisões. Tudo tem ele. Tudo. Assim, o coração treme quando Vamos eu tô pronunciar. falando, o coração treme. Porque eu vim de uma família, assim, evangélica, da obra de restauração. Lembra daquela que botava a manga aqui assim? Sim. Chinelo era só aqueles Raider, não podia ter dedo, chinelo de dedo. Refrigerante nem podia beber. Então, e muito sofrimento. Te falar. Às vezes, pra gente ir pra igreja, a gente tinha que colocar uma sacola no pé, porque a gente morava numa área de barro vermelho. Então, chovia, derretia. Debaixo de chuva, a gente. Assim, com tanta dificuldade, mas a gente Tava buscando, né? tava buscando. E hoje eu vejo a mão de Deus em. Assim, coisas que não tem como explicar. É, né? Como até foi pronunciado, eu fiz essa pergunta, né, pro Matheus Nonato. E ele falou uma coisa que eu acho que ele resumiu muito por completo, né? Uhum. Jesus, ele é nosso tudo Tudo. e a falta dele é o nosso maior medo, né? Exatamente. Quando falta, né, Marcos, a presença. Nossa, Já era. Cara, que nunca falte. Já assim, era. eu digo que não dá pra viver sem Não a tem presença, como. né? Como Moisés, ele vai falar lá quando ele tá no deserto, ele fala, né, que sem a presença ele prefere não ir, não me envia, Senhor. Não tem como. Porque aquele que já sentiu a presença não vive sem. Não tem como viver. E pelo que você estava falando, né? Eu costumo dizer que só sabe o peso, né, de um sofrimento
aquele que carregou uma lata d'água na cabeça. Hum. Só sabe o que é sentir fome aquele que um dia já não teve o que comer, né? Verdade. E tem Exatamente. coisas que a gente olha e fala, eu imagino. Imaginar não é viver. Quando você tem um testemunho para contar que você vivenciou, que você passou, só você sabe a dor, né? Só você sabe o peso que tem esse testemunho, esse sofrimento. E quem me vê aqui assim, né, acha que minha vida foi fácil. A minha vida, eu já passei fome, eu já tive que esquentar água para poder tomar banho num frio terrível. E muitas das vezes, eu botava açúcar no pão para comer, para não comer o pão puro. Isso porque o pão que chegava ainda era sobra de padaria. Só que assim, isso é só um pouquinho, né? O testemunho tem... Às vezes as pessoas falam pra mim, quando eu ministrava principalmente, falavam, por que tu não conta o seu testemunho? Eu falo, porque não é o momento. Não é o momento. Não é a hora, porque eu preciso entender que tudo tem seu tempo. Exatamente. Teve o tempo de escassez. A luta nunca para de um verdadeiro profeta, de um verdadeiro escolhido de Deus, como era a vida de Elias. Elias era um homem de altos e baixos, né? Exatamente. Num momento ele fazia chover e no outro ele se escondia, Exatamente. pedia a morte. Então, assim, a nossa vida é desse jeito, porque quando a gente começa a ter o poder total, de total controle de nossa vida, a gente perde a essência de Deus. Uhum. Deus, ele precisa estar sempre no controle. Um dia eu fui numa igreja, né, até de uma pastora cega, que é muito usada por Deus. Aí tava ministrando lá um rapaz, e ele olhou pra mim assim, apontou eu do lado da minha esposa e falou assim, meu irmão, Deus manda te dizer que não adianta. Se você tiver 500 mil na conta, a sua conta vai ser 510 para você pagar. Eita. A minha esposa olhou para mim e falou, é desse jeito. Ele falou, Exatamente. você vai estar sempre precisando da provisão dele. Eu falei, meu Deus, é comigo. É isso É aí. desse jeito. Então, assim, quando a gente passa a ter o controle de tudo, a gente deixa Deus de lado. Exatamente. Não é assim? Uhum. A gente precisa ser dependente dele. Exatamente. Tá na dependência. Né, mas... Exatamente. É engraçado que vocês estão falando de provisão. O Gênesis tem uma música chamada Provisão. Uhum. eu ia até entrar em outra canção, né? Perguntar, mas... Nem precisa, tem provisão, né? Vou te falar, essa daí foi o meu primeiro lançamento pela minha gravadora, Graça Music. Rapaz, a gente canta o que a gente vive. Tem que ser assim. Senão não funciona, né? Rapaz, tantas provisões já que, meu Deus. Teve uma época, eu tava falando isso com a minha noiva esses dias. Teve uma época, a gente foi morar um pouco distante da família, das pessoas mais próximas. E meu pai desempregado, a gente menor, só meu pai que trabalhava dentro de casa, meu pai não estava muito legal de saúde, desempregado, minha mãe também não trabalhava, ficava dentro de casa, fazendo os trabalhos de casa mesmo. A gente só estudava. Então lá em casa são 2 homens e 2 mulheres, meus irmãos. Rapaz, a situação apertou demais. Graças a Deus não passamos fome. Graças a Deus. Mas mesmo assim a situação era muito delicada, muito complicada. E teve um tempo assim que a gente foi morar. Tinha uma família que morava do lado. E em um domingo, minha mãe olhou a despensa. Era só aquele básico mesmo, ali um pouquinho de arroz. Minha mãe fez aquele pouquinho de arroz lá pra gente se alimentar. E do lado, o churrasco comendo solto. Meu irmão, era um coral dentro de casa, mas não era cantando não, era o estômago mesmo. Fazendo... Meu pai olhava assim pra gente, assim, abaixava a cabeça.
Mas meu pai sempre segurando ali. Segurando a rédea, irmão. Eu acho que o único que não poderia desandar ali era ele. Coluna, né? A coluna, a base. Pode cair. Rapaz, do nada. Vizinha. Ó, vizinha. Aí minha mãe foi ver. Rapaz, a mulher com um prato de carne. Meu irmão. Aquilo dali, eu falei assim, meu Deus, cara, que isso? E passou algumas horas e meu pai recebeu um telefonema. Era de um emprego. Meu pai já começou a trabalhar. E assim, de onde a gente menos espera, Deus começou a prover, né? prover. E até hoje, cara. Até hoje, assim, chega a provisão. Até hoje, Deus, ele vai lá, poxa, precisava. Orava e daqui a pouco, pum. Deus, ele manda a provisão. Então, a gente tem que se manter fiel. Assim, se mantém fiel, que Deus, ele sempre vai te surpreender. Né? Deus, ele jamais vai deixar a sua descendência mendigar o pão, né? Exatamente. E assim, você falando isso, eu queria ouvir um pouquinho da música Provisão. O refrão dela é lá do céu que a providência está descendo, e mesmo assim você não está entendendo. Não se preocupe, não desanime, não. Eu sou teu Deus e hoje trago a provisão. Minha presença te renova nessa hora. A enfermidade acabou de ir embora. Eu sou grande, eu sou, e vim te socorrer. Nessa batalha eu pelejo por você. É isso aí, ó. Segue o homem aí. É E isso. detalhe, ouça as canções deles na Isso. Deezer, Spotify e outras plataformas. Isso aí. O homem tá estourado. Vamos que Gênesis, vamos. Cara, assim, eu fico ouvindo, né, um pouco dos seus testemunhos e às vezes você olha pra mim e fala assim, caramba, mas é totalmente diferente, a gente tem a vida diferente, eu moro lá, é, na Baixada, ele mora aqui na Barra. Irmão, a nossa vida é muito parecida, assim, a história, sabe? É lógico que é com uma diferença, né, de algumas coisas, mas quem olha e vê hoje um cenário, não imagina um cenário que teve, né, por trás de tudo isso, né? E eu costumo dizer que os palcos, ele mostra o espetáculo, né? Exatamente. Mas os bastidores revela quem realmente tá por trás. Verdade, é isso aí. Né, mano? Verdade. Falou tudo. Cara, assim, eu acho que eu vejo que Deus, enquanto ele não cria experiência em nossa vida, né? Ou seja, marcas profundas, o nosso ministério não começa a acontecer. Ele só dá início quando Deus começa a fazer com que a gente venha criar cicatrizes, né? E tem cicatrizes que são expostas, né? Tem marcas no corpo, né? Mas as maiores cicatrizes mesmo é aquela que tá presa na alma, né? Que tá dentro de nós e que a gente sabe que aquela dali não vai fugir. Aquela dali que quando a gente vê algo parecido, a gente não consegue se segurar. Exatamente. Por exemplo, se você vê, hoje meu ministério começou com comidas, fazendo doação de comida na rua, né? Agasalho e tudo mais. E é o que eu mais amo fazer. É ir pra rua, cuidar de pessoas que realmente não têm nada. Isso é muito entendeu? bom. Estão com fome, estão ali no relento. E isso parte muito do meu coração porque é aquilo que eu falei, né? Só sabe a dor de quem não tem o que comer, quem já passou Quem já fome. passou, é isso aí. Né, irmão? Então, assim, hoje as pessoas vão se levantar para julgar o teu momento. Mas jamais
saberá a tua história. É isso aí. Jamais. Porque a tua história é você e Deus, Uhum. né? É você e Deus, é a tua intimidade ali. Foi Ele que te forjou, foi Ele que fez você chegar até aqui, mas só você sabe como, né? Só Deus sabe. E Né, também. É engraçado que Exatamente. você falando isso me fez lembrar que Gênesis também tem um projeto beneficente, né? Sim, sim. Ele faz um projeto assim tá que vendo? Sem a gente saber. arrecada alimentação pra ajudar. Exatamente, exatamente. Conta um pouquinho pra gente. Assim, tem algumas famílias lá onde eu moro que carece muito, precisa muito. E sempre eu tô arrecadando algo pra poder levar pra eles, entendeu? Assim, a gente não tem muito, mas do pouco que a gente tem, a gente ajuda. É isso. Não tem pra onde correr. Bom, eu tenho 2. Pô, você não tem nenhum? Agora você tem um, eu tenho um. Então vambora. Pego assim, e com o maior carinho, com o maior prazer. Eu me sinto feliz, eu me sinto leve. Assim, em ajudar o próximo. Em ajudar. Às vezes eu pego de dentro de casa. Pô, gente, caramba, eu não tenho, cara. Poxa, eu tô precisando. Irmão, peraí, vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Tudo tem que dar um jeito. A gente pega lá, leva. A gente também sempre faz um jogo beneficente também para arrecadar alimentos, para a gente poder doar para quem precisa. Isso é muito bom, isso é muito importante. Eu acho que se todo mundo pensasse um pouco assim, eu acho que as coisas estavam melhores, Diferente, né? A palavra de Deus ela vai ser bem clara, vai dizer que aquele que tem 2 túnicas, dê uma, quem não tem nenhuma, aquele que tem comida, faça o mesmo, né? Exatamente. É muito gratificante a gente poder entender que, por mais que a gente tenha pouco, né? Mas o pouco com muito, Verdade. né? Ou seja, o pouco, Deus. quando se une, né? Se torna muito. Então, Exatamente. cara, a gente precisa ter essa vontade, esse anseio. Às Uhum. vezes eu, na época da pandemia, eu saía para fazer doações de cesta básica, mas assim, eu já não estava trabalhando, né? A minha loja não estava abrindo, então eu já estava sem receita. Uhum. Só que eu peguei o cartão de crédito, estourei todo comprando cesta básica e fazendo doação sozinho. Isso. Aí às vezes eu ia doar, né, nas comunidades, aí as pessoas falam para mim, mas você não tem medo, não, de se contaminar? Eu falo, é melhor morrer lutando do Isso que mesmo. morrer sem lutar como um Isso aí. covarde. Então, assim, eu sei que eu tô indo fazer aquilo que Deus tá mandando. Isso. E se tiver que ser, se for da vontade de Deus, será. Mas eu Deus sei que sempre eu tô honra. amparado por Ele, guardado. Sim. E eu fui à luta, eu entrava nas comunidades, ia para baixo das marquises, quem tava na rua também levava assim, a provisão, entendeu? E é isso, nada é mais prazeroso, né? Às vezes você compra, eu sempre dei esse exemplo, você compra um relógio e depois você fala, por que eu comprei esse relógio? Por quê? Cara, não precisava, gastei dinheiro à toa, né? Às vezes você Exatamente. troca de carro, você troca de celular e você fala, não precisava disso. Aí quando você pega e faz uma boa ação, você pega e dá pra quem não tem, você não sente falta. Gente, não. Você não sente falta de nada que você doa. É Mas gratificante. você sente a falta de necessidade Exatamente. daquilo que você compra pra si Exatamente. mesmo, né? E eu muito vou te poderoso. falar, e quando a gente faz isso de coração mesmo, Deus, isso aí não passa batido nos olhos de Deus, não. Não passa. Isso não passa batido. verdade. Deus não deixa passar isso Tá batido. tudo anotadinho. Uma hora vai chegar a honra. É. Deus, ele vai honrar. É claro que tem algumas pessoas que fazem pra expor as pessoas e tal. Exato. Mas esse aí também tá anotado. Porque Ah, com certeza. esse aí tá anotado Esse tá também. muito bem Mas quando anotado. faz de coração, você pode ter certeza que Deus, ele vai honrar. Tem uma coisa que eu sempre falo, né? Deus, ele é o Deus que sonda e examina Uhum. os nossos corações. E tem vezes que aparecem alguns profetas de Deus, né? Até certo ponto, eu até olho e falo, nossa, profeta. Só que depois começa a entrar a carne, Uhum. né? Uhum. Deus começa a exaltar a profecia e de repente a pessoa começa a querer ser mais do que Deus. Exato. Toma a Eu frente. sei como que é. Aí ela fala pra você algo que você sabe que não bate, Deus não traz dúvida. né? E nem E confusão. Deus, ele confirma. Uhum. Se ele usar o Maico pra mim aqui,
Ele vai confirmar depois te usando Sim. da mesma forma. Sempre Pra vai ter uma testificar confirmação. que é ele que tá falando, porque a palavra dele é única. Deus é um Deus imutável, ele não muda. Exatamente. Então, assim, tem alguns profetas que começam a ser, né, canal, assim, aí daqui a pouco ele começa a fugir do canal e passa a entrar na carne dele mesmo. Uhum. E quando fala certas coisas, eu só falo o seguinte: Deus fala contigo? Então ele vai falar quem eu sou. Uhum. Exatamente. Ele vai falar sobre mim. Exatamente. Tá entendendo? Então, assim, quando Deus ele fala pra Natan, né? É Natan que ele manda ir até Paulo. Quando Paulo precisava da cura dos olhos, que tinha tido um encontro com o Senhor, ele fala, vai até a casa de um homem chamado Paulo de Tarso, tá, não sei o que, né? E faça isso, 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 isso. Aí Natan questiona, mas esse homem era perseguidor de cristãos. Aí Deus pega e fala com ele, esse homem, a partir de hoje, é um outro homem. Apenas faça o que eu estou lhe pedindo. Ou seja, Deus ele testifica para os seus profetas Uhum. quem realmente é a pessoa. Exatamente. Hoje o Gênesis pode ser um levita da casa do Senhor, um homem que faz uma adoração com cânticos e louvores, mas amanhã ele pode levantar o Gênesis como um grande profeta Uhum. e ele vai testificar para quem é de direito, Sim. para exaltar o profeta Sim. Gênesis. Ah, mas Gênesis ele era um adorador, agora é profeta. E Deus vai testificar que é, Exatamente. porque é Deus que muda, é Deus que transforma, é Deus que faz e é Deus que testifica. Exatamente. Né, Mike? Sim. Aproveitando que possivelmente já deve estar chegando no final, né? Eu tô acompanhando. E dentro desses altos e baixos que dentro do seu ministério, qual palavra você deixaria para esses jovens que hoje estão começando seu ministério no louvor, começando seus ministérios, que estão querendo pegar gancho, por exemplo, ver alguém como exemplo, quer se espelhar, então o que você diria para essa juventude de hoje que está começando seu ministério no louvor agora? Assim, primeiro, seja você mesmo. Você tem que ter uma intimidade com Deus e seja você mesmo. Por que eu digo seja você mesmo? Porque hoje, se você olhar para algumas pessoas, você vai ver identidade de outras pessoas. Sim. O que mais tem visto, né? Tá entendendo? Assim, Deus ele fez a identidade de Gênesis, Pastor Marcos, do Michael. Não tem como eu querer ser o Pastor Marcos. E isso atrapalha muito porque podemos até crescer, subir, mas sem identidade. Sim. Entendeu? É claro que quando eu comecei, eu me espelhei. Só que até um certo momento. Exato. A partir daquele degrau ali, eu falei assim, já não tenho como ser. Então eu vou procurar identidade, eu tenho que ter a minha identidade. Exato. Então, se hoje você se espelha ou no Gênesis Herrera, ou em outros cantores, legal. Mas não mantém até o final. Você tem que ter a sua identidade. E eu sei que nesse caminho é difícil. Conforme eu já falei, eu já tive momentos de jogar tudo pro alto. É difícil. Mas eu tenho um versículo comigo que me ajudou e me ajuda. Seja forte e corajoso. Porque grandes serão as lutas, as provas, as dores, os levantes. Mas toda vez que isso acontecer, seja forte e corajoso. E eu tenho certeza que Deus, ele há de honrar. Conforme Deus, ele me honrou, eu tenho certeza que Deus, ele vai honrar essa galera que eu respeito, que está chegando, que eu respeito muito. Vai honrar essa galera também. Amém. Finalizamos assim, né? Seja forte E corajoso. E assim, você falou uma coisa que Deus estava ministrando no meu coração essas últimas semanas. Eu falei, meu Deus, poderoso isso, porque assim, é uma confirmação. Eu falei, cara, as pessoas hoje querem subir no altar com pregação pronta. Pregação de
de TikTok, pregação de Instagram. Ou até mesmo pegando de outras pessoas. Pegando, tá entendendo? E Deus, ele não consegue criar uma intimidade com essa pessoa, Uhum. né? E a intimidade, eu não posso ter intimidade com Deus através da intimidade do Mike. Uhum. Através do que você já viu Tem como. pronto, né? Tá Tem entendendo? como. O Mike me trouxe uma intimidade diretamente dele com Deus. Só que eu preciso ter a minha identidade, Sim, a minha claro. identidade com o próprio Isso. Deus. Porque vai chegar um momento que vai ser eu e Deus. E eu preciso saber reconhecer quando é Deus falando comigo. Uhum. Então, assim, se Deus fala comigo através do Michael, através do Gênesis, eu não vou saber jamais quando é Deus falando comigo diretamente. Exatamente. Por quê? Porque eu tenho intercessores. Eu tenho Intermédio, né? intermediadores para falar de Deus para mim. E não eu tenho acesso livre a Deus direto. porque eu não estou criando essa intimidade, eu não estou criando esse relacionamento, Sim, sim. né? Então, quando tem até a canção da Valesca Maísa que fala sobre intimidade ao invés de religiosidade, que eu gosto muito que, assim, Deus, ele quer ter uma intimidade, ele não está preocupado com a religião em si, mas ele está preocupado com o Gênesis. Sim, Ele está preocupado com o teu coração. exatamente. Aonde você tem buscado ele? Quais são os momentos que você busca? Porque às vezes a gente só busca num momento difícil. A gente só busca num momento oportuno, né? Então, assim, a gente não cria intimidade, a gente cria oportunidade, Oportunidade. né? Exatamente. E hoje em dia as pessoas estão desse jeito. Desse jeito. Elas querem uma oportunidade, aí ela pega um gancho de uma fala de alguém e vai usar Vai, e pra aplica ela, ali. pra Ó, poder ver se vai dar certo. Pode até dar certo por um tempo, mas vai chegar um momento que a intimidade será muito necessária, né? Portanto que hoje em dia, se você for parar para analisar, muita gente é desmascarado quando começa a criar um vínculo de amizade com alguém, Sim, uma claro. intimidade. Por quê? Porque aquela pessoa vai desvendar Uhum. tudo naquele momento. Porque vai falar, ué, mas Exatamente. ele começou comigo desse jeito, ele entrou comigo desse jeito. E hoje eu tô tendo uma intimidade, tô começando a visitar a casa, ele tá visitando a minha, eu tô vendo Que não é nada fulano assim, daquilo. eu tô vendo... E não é nada daquilo que Tava ele com a passou. identidade de outra Exatamente. pessoa. Por quê? Porque a Verdade. identidade não era a real. Era uma identidade Assim, trocada. se torna até engraçado. Uma vez eu vi uma ministração que a pessoa falava até as línguas estranhas. Meu Deus. As outras assim, eu vi um vídeo e tal. E Era o robô, no momento né? certo Igualzinho ele falava a imitando. mesma coisa. Mas, Jesus, velho. Isso é daí é terrível. o que mais a gente vê hoje, né? Com certeza. A pessoa não tem identidade É. e Em acaba... tudo, em todo segmento, uma hora- não é só no evangélico, não. Cara, não importa se você vai pegar o microfone, se você vai gaguejar, se você vai tremer, se você vai chorar. Assim, seja você. Exato, Seja você. exato. Esse é o Não- mistério. Isso aí. Seja você, é isso. Porque ninguém quer ver outro Gênesis. pô. Já existe Que é um. um dublê, né? Dizem que as pessoas falam muito aí, É né? o sósia. Que é o dublê de sósia. rico, né? Tem É. dublê de rico pra caramba por aí. Tem dublê de cristão, tem dublê de pregador agora, tem dublê de profeta. Tem Meu sim. irmão, Então, assim, tem até dublê de línguas estrangeiras. pra você ver. Pra você ver. Enfim, meus Exatamente. irmãos, foi um prazer muito, muito, Muito bom, muito muito grande bom, estar muito aqui com você, Gênesis. Prazer é todo Você, meu. cara, assim, realmente de coração, eu tenho um carinho muito grande pela sua Amém, vida. Obrigado. E, pô, que você possa entender que você é canal, Amém. entendeu? Nunca deixe de esmorecer, continue com essa pegada e vai escrevendo canções, porque as suas canções falam diretamente com o nosso coração, né, Mike? Amém, Isso aí. pastor. E, cara, eu desejo tudo de bom pra sua vida, pro seu ministério, que Deus venha abençoar, venha jogar, derramar chuvas de bênçãos mesmo sobre tudo que você tocar, onde você colocar a planta dos teus pés, que venha ser creio. edificado, que venha prosperar e que a tua vida, cara, seja sempre Amém. pra cima. Amém. Tá, meu irmão? Foi muito, que muito, agradeço. muito, muito gratificante tê-lo aqui. Agradeço o pastor Marcos, o Michael. São grandes amigos. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês nesse podcast. Eu vou dizer que é o meu primeiro podcast que eu faço. Glória, muitos. bênção. É o meu primeiro.
Ainda mais aqui, né? Porque a galera gosta. A galera gosta daqui. E eu me sinto bastante honrado, vocês podem ter Amém. certeza. E que tudo que o pastor falou por mim, a recíproca é verdadeira. E eu creio que Deus vai fazer coisas sobrenaturais através desse podcast da vida de vocês. Amém. Muito obrigado. E eu peço para vocês acompanharem o Pode Louvar Podcast em Isso nosso aí. canal. Se inscreva lá. Cada programa a gente vem se superando. Lógico, a nossa ajuda. E sem ele a gente não seria nada. Nosso Roberto Well, o melhor O cara. produtor e diretor que Isso Melhor de você todos. vai encontrar por aí. Então, gente, dá oportunidade pra gente. Continua assistindo o nosso programa. Continua se inscrevendo no canal. Porque é cada episódio uma melhora. Isso aí. É isso? E fiquem com Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com